Pascoal, que assim, de largada, Pascoal responde pra gente, simples. Quem segura o Corinthians, Pascoal? Olá. Boa noite a todos, boa noite para você que está em casa. Está muito difícil segurar. Ou, nesse momento, impossível de segurar, né? Porque o Corinthians foi jogar contra o Grêmio, na casa do Grêmio, com mais de 50 mil pessoas no estádio e conseguiu uma vitória. E com um jogador que não era protagonista. Ele era um coadjuvante entrando no time, nem titular. A partida, claro, o Cássio pegou pênalti e tal, entendo. Mas o que jogou o Paulo Roberto, para mim, foi surpreendente. Alguns números importantes do jogo de hoje. Recorde de público no campeonato, mais de 54 mil pessoas na arena do Grêmio. E o Cássio, que jogou muito, segundo o Pascoal, foi o cara que mais teve a bola no pé dos 22 jogadores em campo. 20% da posse de bola de todo o jogo foi do Cássio. Eu nunca tinha visto essa, daqui a pouco os comentaristas explicam ou tentam explicar pra gente. Tudo bem, PVC? Tudo certo. O Cássio foi o melhor homem em campo. O Paulo Roberto jogou muito mesmo, começou marcando... Começou que ele era o homem, não marcação individual, o Corinthians marca por zona, mas era o cara que mais batia na marcação com o Luan e era o jogador mais difícil de marcar. Bom, o Corinthians deslancha na tabela, mas a gente vai falar de exemplos em outros campeonatos que fizeram distâncias desse tipo serem sobrepostas mais tarde. Só antes uma notícia, que não é uma notícia, ou uma antinotícia. A direção de São Paulo decidiu que o Rogério Ceni não está ameaçado nessa semana. Ele continua o trabalho dele, apesar do quinto jogo sem vitória. A semana passada ele esteve ameaçado, essa semana ele não está. A semana passada a diretoria cogitava a mudança. Ela continua deixando claro que o Rogério não é intocável nem inquestionável. Mas o Rogério continua trabalhando essa semana. Você, torcedor do São Paulo, vai ouvir, ou ouvir mais uma vez, se é que ainda não ouviu, a entrevista pós-jogo do Rogério, em que ele já fala de 2018, dizendo que acredita num trabalho de fruto, imagino que fruto para um time do tamanho do São Paulo seja título, mas só para o ano que vem, e faltam 6 meses ainda para acabar o ano. Você pode responder para a gente, Rogério, se ele merece trabalhar em 2018 no São Paulo? Hashtag Fox Sports, o caminho é pela nossa mídia social, pelo Twitter, o caminho é todo seu. Edmundo, tem muita coisa para a gente falar. O Vasco venceu, o Palmeiras venceu, o Sport venceu o Santos na Vila Belmiro. Quanta notícia, quanta novidade. Boa noite, amigos. Boa noite a você de casa. O campeonato está começando a entrar no seu eixo normal, né? Palmeiras e Flamengo começam sequências de vitórias que os levam lá para o topo da tabela. O Vasco se confirma como o melhor mandante até aqui, né? Com 5 vitórias jogando no estádio de São Januário e 5 derrotas quando sai. Teve uma derrota para o Corinthians. O fato é que o estádio de São Januário está se tornando cada vez mais um caldeirão. Só que, enfim, os fortes, os gigantes, né, como o Atlético Mineiro, que mesmo estando lá embaixo da tabela, ganhou hoje fora de casa, o Palmeiras ganhou da Ponte Preta, o Flamengo foi lá, um jogo dificílimo e ganhou do Bahia. Então, as coisas estão se encaminhando para um lugar comum, que são os gigantes na ponta da tabela. Agora é inexplicável essa campanha do Corinthians até aqui, com jogadores desconhecidos, como o próprio Paulo Roberto, que fazem partidas espetaculares como aconteceu hoje. Alô, Galo, cadê você? Já são 3º e 4º colocados, respectivamente, Flamengo e Palmeiras. O Galo era apontado por todos, né, como um grande candidato a título, segue candidato a título no campeonato, tem muita coisa por vir, mas o Edmundo fala que as coisas vão entrando no devido lugar, mas ainda olhamos para o Atlético na metade de baixo da tabela, causa estranheza ainda. O Atlético também é pauta do programa de hoje. Lembrando que nesta segunda-feira fecham a rodada Botafogo e Avaí. Zinho, tudo bem? Tudo ótimo. Boa noite, amigos de casa. O campeonato realmente começando a esquentar mais, né? A dar mais gosto, né? Tá ficando mais competitivo, né? Com essas equipes chegando, a briga lá embaixo também ficando já acirrada. Enfim, equipes grandes, como foram citadas aqui, como São Paulo e Atlético, né? Na parte de baixo, que preocupa. O Atlético Paranaense deu uma respirada, né? Ganhou alguns jogos, subiu. Vitória seguida. Né? Você vê. Eu ainda acredito que, principalmente o Atlético Mineiro, vai se recuperar nessa competição. Tem jogadores de fora, o Roger tem optado por poupar alguns também jogadores, né? Tem jogadores com mais idade, são mais experientes.
Enfim, eu acredito que o Atlético se recupera. O Cruzeiro também venceu, né? O seu jogo, um jogo difícil contra o Curitiba, e já começa também a pensar mais na parte de cima. Campeonato interessante. Era um jogo, convenhamos, né, em que o Mano chamou toda a responsabilidade para o Cruzeiro, né? E não é simples vencer o Curitiba, uma das equipes de melhor defesa na temporada, também brigando na vaga, né, ou na zona da Libertadores. E o Cruzeiro venceu bem. É mais um tema do programa de hoje. Vamos rodar então os melhores momentos do grande jogo, o jogo mais esperado da rodada. Não sei se foi um grande jogo assim, com bola rolando, os comentaristas vão dizer. O Corinthians bateu o Grêmio 1-0 na Arena do Grêmio. Que coisa, hein, Pascoal? É surpreendente porque o Corinthians, aliás, quebrou até um tabu, né? E não ter vencido no campo do Grêmio e conseguiu essa vitória. Olha o Paulo Roberto aí, logo de cara, fazendo essa jogada interessante. Deu uma pedalada para um lado, jogou o corpo para o outro e começou a aparecer bem. Ela roubou a bola do Luan e acabou... Ele deu uma coladinha no Luan, especialmente no início da partida, para não deixar o Luan com muito espaço para jogar. Todo mundo sabe que o Luan, se ele tiver espaço para jogar e ele joga como falso centroavante, ele pode arrumar alguma coisa ali. Pedro Rocha, dentro da sua característica, batendo de fora da área, entrando na área para chutar. Só que o Cássio, eu acho que o Cássio hoje vive a melhor fase dele. Melhor do que em 2012? Melhor do que em 2012. Em 2012 ele fez aquela defesa monumental contra o Vasco da Gama, nas quartas de final da Libertadores da América. Foi bem contra o Santos também, nas duas partidas contra o Santos na semifinal. Foi bem na final, foi nas duas finais, o Corinthians empatou uma e ganhou a outra. No Mundial? No Mundial, ele pegou algumas bolas interessantes, mas ele está vivendo um momento diferenciado. Esse momento, no caso, para mim, é o mais importante, é o momento que ele está mais experiente, se posiciona melhor, pegou pênalti nessa partida, o pênalti batido pelo Luan. E pegou o pênalti de um dos artilheiros do campeonato. Pegou a bola do Luan um pouco antes, a bola que o Paulo Roberto vem com o Luan lá num grande círculo quase, aí o Luan descola dele, vem jogar, parece o gol do Marcelinho em 95. Isso é frangozinho? Assim, eu não acho que é frango, porque assim, a batida forte demais, né? Abre a perna, o Jô já mata um pouco a defesa e vem essa batida de primeira, né? É claro que um goleiro do nível do Groy tem que estar atento ali. Mas é um lance muito rápido, né? Se você estivesse na pelada em Nova Iguaçu... Aí eu ia apelar com ele. Se tivesse a bola... Eu entendi que é frango, hein, Edmundo? No meio das pernas é difícil defender. A gente quer defender um pouco, mas é difícil, né? É difícil defender no meio da... Agora, olha a bola que o Cássio pega, essa que eu tô me referindo. A bola começa com o Luan lá no meio campo, o Luan descola do Paulo Roberto, entra na área, vem um Arana para tentar tirar, o Pedro Rocha faz a jogada e o Luan bate na risca da pequena área, o Cássio defende. Isso é 5 minutos antes do pênalti. Aí é o pênalti. Aí vem o lance do pênalti que o Marquinhos Gabriel comete tolamente. Mas aí é aquele negócio da infantilidade, ou então, sei lá, o que passa na cabeça do jogador dentro da grande área desse tipo de lance. O cara deu uma corrida, saiu dele, e ele puxou o Jeromel. É engraçado que o jogador que é puxado cai pra frente, né? Eu tô entendendo que o pênalti é indiscutível. Indiscutível. Edmundo, o Corinthians jogou bem? O Corinthians jogou bem dentro do seu estilo de jogo. Fechadinho, enfrentando, sabendo que enfrentava uma grande equipe, aí fechadinho, explorando os contra-ataques, né? E aí a grande surpresa foi o Paulo Roberto, que para mim também foi uma grande surpresa, a chegada dele à frente, com muita facilidade até, né? Ele roubava a bola e chegava, lembrando um pouco até o Elias, do time do Tite, que era Paulinho, primeiro o Paulinho, depois o Elias, né? Que era o homem surpresa que chegava lá à frente. O Corinthians joga bem dentro das suas características lá, tá vendo? Tem menos posse de bola, finaliza menos, enfim, troca menos passes do que o seu adversário. Os números explicam por que o Cássio foi o cara em campo com mais posse de bola? Quer dizer, o Corinthians finaliza menos da metade, fica menos com a bola no pé. O Cássio esfriou o jogo? O Pascoal disse que o Cássio vive a melhor fase da carreira dele. Eu entendo que ele está sendo mais exigido do que... Normalmente. Do que nas temporadas passadas, onde o Corinthians tinha um time melhor, tinha uma defesa mais eficiente, tinha um sistema de jogo que a bola chegava um pouco menos, né? Hoje a bola chega um pouco mais. O Corinthians não é que ganha com sobra, ganha sofrendo, mas ganha, né? E ganha e por isso está abrindo vantagem para os demais colocados
no Campeonato Brasileiro. Rapaziada, já são 4 pontos para o segundo colocado próprio. 10 pontos de diferença para o quarto colocado do campeonato. 9 para o terceiro. Vou só dar um exemplo. 9 para o terceiro Nove pro é mais terceiro. impactante do que... 10 para o quarto colocado, que é o Palmeiras. Eu vou só dar um exemplo. Impressionante. Sim, eu acho que é muito importante. Agora, tem exemplo de 2011. Só tem um time melhor do que esse Corinthians de 2017 em 10 rodadas. Com soma pontos corridos desde 2003. Nem o Cruzeiro do Alex, nem o Santos do Robinho, nem o Corinthians do Tevez. O único time que teve uma campanha melhor do que esta nos 10 primeiros jogos foi o Corinthians de 2011. O Corinthians de 2011, na 10ª rodada, tinha 7 pontos de vantagem para o segundo colocado, que era o São Paulo. E tinha 8 pontos de vantagem para o terceiro colocado, que era o Flamengo. Na 14ª rodada, portanto 4 jogos depois, o Flamengo era líder. E ele tinha 11 pontos de vantagem para o Vasco, que era 6º colocado. Na 24ª rodada, o Vasco assumiu a liderança. Eu estou dizendo isso para quê? Para dizer que essa diferença ela é muito forte, muito importante, mas ela não é insuperável. Quando o Corinthians fez essa diferença em 2011, ele ganhou o campeonato, mas ele não foi líder daqui até o final. Ele perdeu a liderança para um time que tinha 11 pontos a menos neste momento da tabela. A maior virada que houve de um campeão foi o Flamengo de 2009, que virou 12 pontos para ser campeão a partir da 23ª rodada. Então o Vasco, que virou 11 desse momento até a 24ª, não foi campeão, mas virou. Dá para entender assim, a gente faz uma radiografia do momento. Porque Exatamente. A história do campeonato diz Nós outras estamos tantas... rigorosamente na metade do primeiro turno. Um quarto do campeonato. É a metade do primeiro turno. Agora, eu não vejo possibilidade de outro jogo na metade do campeonato, no primeiro turno, ser tão esperado. Eu não vejo uma disputa de líder e vice-líder até a 19ª rodada. Eu acho que essa foi, ou pelo menos se desenha como a partida entre líder e vice-líder se enfrentando na metade do campeonato. Talvez não, vamos lá, vamos fazer uma conta aqui. O Corinthians hoje tem 10 pontos de distância para o Palmeiras. O Palmeiras tem, portanto, 7 pontos a menos do que o Grêmio. Na próxima rodada tem Grêmio e Palmeiras. Palmeiras e Grêmio, no Pacaembu. Se o Palmeiras ganhar, a diferença cai para 4. O Palmeiras não vai passar o Grêmio. Porque daqui a 3 rodadas... Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Ô, Edmundo, quem joga mais futebol? Quem te prende mais na televisão? O Grêmio ou o Corinthians? Beleza? Que você aprecie. O jogo do Grêmio é mais bonito. É um mais insinuante, de toque de bola, de mais categoria. Só que o Corinthians é pragmático, é um time muito bem postado dentro do campo, sabe daquilo que quer e joga daquela mesma forma, daquela mesma batida, sofre, não tem posse de bola, não é um time brilhante, mas é eficiente. E chega até, tem uma palavra que está na moda, chega a ser cirúrgico. Em poucas oportunidades, nessas poucas, acaba fazendo o gol. Como toma pouco, né, os resultados estão aparecendo, mas de beleza, plasticamente, eu gosto mais de ver o Grêmio do que o Corinthians. Se a gente pensar, Zinho, que o Corinthians fez 36 jogos na temporada, computando aí todos os campeonatos, e em metade dos jogos em 2017 não sofreu gol, dá medida da consistência desse time defensivamente. É verdade. Eu acho que é mérito do Carille, né? Ele realmente tem noção do que ele quer para a equipe. E as entrevistas dele é muito interessante. Hoje ele mais uma vez valorizou o grupo, citando o Paulo Roberto, citando o próprio Cris que entrou no jogo, né? Ele valorizando o elenco dele e dizendo que cada vez mais os desfalques não assustam a montagem da equipe dele. Então ele está satisfeito com o elenco dele. Isso faz com que ele fortaleça a relação dele com os jogadores e é visível os jogadores todos jogando para o time. O Jadson, né, é um meia que tem qualidade técnica, é um camisa 10 e você vê ele voltando pelo lado do campo para marcar. E muitas das vezes o Jô vem aqui atrás marcar. O próprio Rodriguinho, que está na seleção brasileira, também é um camisa 10, vem, ajuda. Não vou nem falar do Romero, que esse já volta para marcar, já ajuda muito. Esse marca mais do que ataca, né? Mas assim, é importante para o esquema de jogo dele. Faz com que essa defesa fique mais sólida, porque há uma ajuda dos meio-campistas habilidosos e do próprio centroavante a ajudar nessa marcação.
E isso faz o Corinthians ser uma equipe sólida, né? Ela é cirúrgica, como o Edmundo citou, e é mesmo, porque as chances que tem, faz o gol. Sem o Jadson, a gente mostrou uma arte ali do Jadson. No último jogo contra o Coritiba, o Corinthians sofreu mais do que o normal. Por quê? O Rodriguinho foi fazer a função do Jadson e o Rodriguinho é o jogador que pega a bola, corre para cima do adversário. O Jadson é o que dá o tempero no jogo, entendeu? Ele dá uma pisadinha na bola, ele dá uma segurada aqui, ele dá um giro para ver como é que estão as coisas. Porque se toda hora ficar correndo, vai faltar alguém lá na frente. Porque Inclusive, os caras, inclusive assim, faltar perna no final do jogo. Aí o que é? O Jadson é um pouco diferente. E nisso que o Zinho está falando, ele às vezes, nessa partida aí, ele voltou aqui, ó. Eu vou aqui para olhar de frente o que está acontecendo lá. Bom, foi o passe pro Fagner no Isso. gol contra o Então, Bahia. Mas Então, assim, vou esperar o aqui que eu pra ver o que acho tá legal, acontecendo ali. o que eu acho legal no time do Corinthians é o seguinte: ele tem menos posse de bola, sim. Ele não cria tantas chances de gol, sim. Mas eu não vejo um sofrimento muito grande por causa disso. Mas hoje foram eu não 6 vejo chutes no alvo. Não, mas o que eu não vejo assim, os jogos do Corinthians não é um sofrimento que ele é sufocado, que as equipes adversárias perdem tantos gols assim. Ficam com a bola, mas não criam tanto em cima do Corinthians. É aí que eu acho que hoje o Corinthians sofreu mais que contra o Curitiba. Não, hoje relação sofreu à quantidade em relação aos finalizações. ataques do adversário, Sim. não em relação à criação. A bola do Luan, a bola do Luan, ele bate da risca da pequena área. Mas já tá chegando ali uma marcação Mas ele tá e meio ele desequilibrado, né? chuta meio desequilibrado. A bola assim, tá longe Não é dele. tirar o mérito do Cássio, mas não foi uma defesa espetacular. Então vamos lá. Tava O Cássio- perto. O Cássio foi o melhor em campo hoje. O Cássio, pra mim, foi... Não, eu acho que assim, o porque Cássio ou o Paulo Roberto? ele Vocês defende, estão ele, citando os dois. eu falaria o Paulo Roberto. Eu destacaria Edmundo. o Paulo Roberto. Pra mim o Cássio... O ineditismo. O cara jogou de lateral direito, não era a posição Zinho dele. e Mas aí Pascoal, outra- Paulo Roberto. jogo de hoje. Você acha o Cássio? Eu acho o melhor em campo hoje foi o Cássio. E O Paulo você, Roberto Edmundo? fez uma grande partida. Pra mim foi o Cássio. 2 a 2, Pegar hein? um Que pênalti coisa. num jogo desse tamanho tem muita importância. Não só a penalidade, né? Mas a colocação em campo. Nesse lance do Luan, que o PVC está citando, a boa colocação dele fez com que ele Encontrasse a bola. Mas é só voltar ao lance. Da defesa. Mas um chute da risca da pequena área é um chute de uma Cara a cara. dificuldade. De uma dificuldade muito grande. porque Então, era importante mostrar o lance de novo. Vai passar Porque, isso, vai passar aí isso. assim, foi uma defesa muito Olha o Paulo boa. Roberto lá arrancando de novo. Mas, Gente, Aí, o Paulo defensável. Roberto, Foi uma o Paulo partida Roberto era muito longa. reserva. O Paulo Roberto era reserva no esporte. Quem vai pensá-lo, quem vai buscá-lo é o Carille. De onde? Trabalho do Carille, mérito do Carille. É um cara que já quebrou o galho na lateral, por exemplo. A gente está falando de um grande jogo dele, na posição dele como volante marcador, aparecendo como surpresa no ataque. Mas ele, inclusive, dá a opção para o treinador de ocupar o lugar do Fagner enquanto na seleção. E quando aconteceu o desfalque do Fagner, a gente destacou isso na época, mas acho que vale a pena lembrar porque é o planejamento. É a história de você saber, embora o Flamengo tenha mudado pontualmente de acordo com o adversário, o Grêmio menos, mas mudou. O Corinthians tem uma escalação que sabe qual é. No dia que o Fagner estava suspenso, estava na seleção, e o Léo Príncipe, que é o reserva imediato, estava machucado, quando teve a suspensão dele, que foi contra o Santos, na coletiva depois do jogo, o Carille falou, é o Paulo Roberto na lateral, o Marquinhos Gabriel no lugar do Jadson e o Jadson no lugar do Rodriguinho. Para explicar como é que... Por que ele falou isso? Ele já não. sabia. Não, ele já estava treinando. Ele não quebra a cabeça. Não é que ele já sabia, ele já estava treinando. Porque ele sabia que o Fagner estava convocado 2 semanas antes e ele sabia que o Léo Príncipe não tinha tempo de recuperação. Então ele já estava treinando o Paulo Roberto naquela função nova. Esse é o grande mérito do Corinthians, que eu não sei se vai ser campeão brasileiro. Repito, há exemplos de viradas, apesar de uma distância absolutamente impressionante nesse momento, mas há exemplos de viradas ali na frente, na terceira, quarta curva, pode acontecer. Mas que o resultado do Corinthians nesse momento é fruto de planejamento e de trabalho. Você não diz que o Paulo Roberto vai ser lateral direito porque você deduziu que o cara falou, não, eu vou adaptar o jogador ali. Não, você está trabalhando essa função desde que você percebeu que vai perder as duas opções que você tinha. Muito bem, por que o Grêmio chuta tanto e não chega, além da boa atuação do Cássio, já destacada por vocês,
Hoje o ataque não funcionou. A troca de passes que a gente tanto admira e fala aqui a cada domingo, de um time que se movimenta muito, que os jogadores que trocam de posição e confundem o adversário, hoje não funcionou. Falha do Grêmio, mais mérito do Corinthians, como é que é? O Grêmio falhou na finalização, isso é claro. Mas tem o mérito do Corinthians, que não deixa o seu adversário entrar a sua área com facilidade, não sofre muito na bola aérea, é um time muito bem postado dentro de campo. E, assim, isso me intriga um pouco. O Carille sabe que tem, entre aspas, não dá para falar aqui do atual campeão paulista e líder do Campeonato Brasileiro, de falar só de fragilidade. Mas ele sabe que o time dele, se jogar de igual para igual, se for para frente, se partir com tudo, ele corre risco de perder os jogos. Então ele sabe que ele precisa ter menos a bola e explorar o contra-ataque. O fator surpresa hoje foi o Paulo Roberto. Se foi para nós, que falamos de futebol todo dia, imagina para o Renato Gaúcho, para o Grêmio, que está envolvido em Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, que de quarta e domingo tem que ganhar sempre com adversários a cada dia mais difíceis. Não acredito que ele tenha, sei lá, na pressão chamado a atenção, ó, cuidado com os avanços do Paulo Roberto. Isso, com certeza, curioso mesmo. Não aconteceu. Então, o fator surpresa também chama bastante atenção. Agora, cara, o céu é o limite. Não temos dúvida de que esse Corinthians definitivamente é um dos favoritos ao título. O Edmundo deu um caminho legal para a gente pensar, refletir aqui, né? Eu imagino que a ausência do Gabriel na preparação do Grêmio tenha sido muito mais notícia do que a presença do Paulo Roberto. É verdade. Mas Vamos ouvir os dois técnicos para, de repente, eles desvendarem o segredo aqui para a gente. Tem muita coisa para acontecer, que nem eu falei. No Campeonato Brasileiro aí você consegue 3, 4 vitórias, aí soma 12 pontos seguidos, aí você já vai lá para cima. É muito cedo para falar sobre isso. Antes de começar o Campeonato Brasileiro, eu deixei bem claro nas coletivas que nós tínhamos que chegar nas últimas 8, 10 rodadas embolado ali, para depois a gente medir força. Essa era a ideia. Sei que a gente conseguiu pontos aí acima do esperado, por todos e por nós também. É muito difícil o Campeonato Brasileiro, você 30 pontos conseguir 26. Muito difícil. Não falei nada agora no final do jogo e sim só parabenizei todos pela entrega e pela dedicação. Criamos algumas oportunidades, mas o Cássio esteve numa tarde feliz e tentamos. Infelizmente hoje não foi o nosso dia, mas aquilo que eu falo. Muita coisa pela frente, mais cedo ou mais tarde nós iríamos tropeçar. Infelizmente, tropeçamos hoje, né? Diante do adversário que estava brigando pela primeira posição com a gente. Mas, dar sequência no trabalho e a partir de amanhã já pensarmos no nosso próximo adversário, que é pela Copa do Brasil. Não estou aqui para provar nada para ninguém, cara. Eu tenho que provar para mim mesmo que eu posso estar aqui, que eu posso estar jogando com essa camisa. Eu acho assim, eu fico muito feliz, é claro que com as oportunidades eu venho dando conta do recado e consequentemente algumas pessoas vêm mudando as opiniões. Vim estudando, outros pênaltis não pegava não estudei para ser bem honesto, mas sabia que ele dava paradinha. Eu acho que o fato de eu ter esperado o máximo possível para ele definir onde ele ia bater, que geralmente ele, como dá uma paradinha, vai devagar para a bola, o goleiro se move, ele desloca o goleiro, mas consegui esperar até o final ali e fui feliz em contribuir com a defesa. O Paulo entrou no lugar do Gabriel, atuou muito bem, teve uma chance de gol, né, no primeiro tempo, no segundo ele criou a jogada do gol, aparecendo como um homem surpresa ali. A bola acabou passando pelo Jô, acertei o chute, acho que passou até debaixo das pernas dele, nem sei, não foi no meio. Mas o que importa é quando a bola entra para dentro do gol. Gente, para a gente resumir o jogo, ou dar mais uma pitada, né, de estatística, das finalizações do Grêmio, foram 15, vimos ali, só 4 de dentro da grande área. Vai, né, ao encontro do que falava o Zinho. O Corinthians sofreu muita finalização, finalizou 1/3 em relação ao time da casa, ao Grêmio, mas sofreu, apesar da boa atuação do Castro, sofreu pouco, né? Pelo menos 4 chutes dos 15 dentro da grande área. Zinho, aproveitando então a sua presença, vamos virar a página.
trazer mais um jogo do campeonato. O Flamengo é terceiro colocado no campeonato, rapaz. Eu tava falando isso, assim, o Flamengo precisava vencer os seus jogos. O Flamengo não tá jogando bem, não vem jogando bem, não vem convencendo, tem um elenco maravilhoso, mas precisava ganhar os seus jogos para atingir essa pontuação que leva ele hoje para um terceiro lugar. E isso traz uma confiança para o elenco. Hoje teve já